Boa noite, estamos ao vivo, vamos com tudo. Fala Marcos, Alisson, já preparei aqui a nossa aula, né? Já estava com saudade desse bate-papo aqui, na verdade é uma aula, mas é quase um bate-papo que é tão natural, né? É tão natural que acaba sendo uma conversa mesmo, tá bom? Deixa eu abaixar o áudio aqui para não me ouvir. Eu acho que tá tudo legal, né? O áudio está ok, beleza? Vamos começar necessariamente a nossa live. Só vou esperar um pouquinho mais, tá bom? Para o pessoal entrar, porque eu entro às 22h30, só para respeitar realmente quem está conosco, tá? Já separei algumas questõezinhas aqui para a gente dar continuidade ao nosso projeto de resoluções de provas anteriores da ESA, tá? Questões de língua portuguesa. Amanhã nós vamos resolver questões de matemática, tá? Na verdade, teremos um curso básico de matemática. E hoje nós vamos dar continuidade a esse projeto de resoluções de provas anteriores da ESA, tá? Se você perdeu os episódios anteriores, né, as questões anteriores, você pode ir até o YouTube, mas vai mesmo, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que essas questões elas vão fazer toda a diferença na sua vida na hora da prova, tá? Vai fazer toda a diferença porque cada questãozinha dessa aqui eu dou aqui um caminho mais rápido, um macete, porque a ideia aqui não é teorizar, né? Deixa eu só limpar meu óculos aqui. A ideia não é necessariamente passar aquela teoria chata, não. A ideia é dar um pulo do gato aqui para vocês, tá? Porque a teoria ela acontece no nosso curso completo. Você que é nosso aluno, você tem acesso ao nosso curso completo. Se você não é nosso aluno, você pode conhecer futuramente, enfim. Não é necessariamente obrigatório você comprar o curso para estar aqui conosco, tá? Essa aula aqui é uma aula para ajudar realmente todo mundo, tá? Deixa eu ver, beleza. Todo mundo está começando a entrar já. São 22h32. Então, tá na hora, tá chegando. Tudo bem? Deixa eu só falar com o pessoal aqui. Tudo bem? André Teixeira, Douglas Rodrigues, Daniel, seja bem-vindo. Douglas, não sou tão bom em matemática. O que faço para atingir a pontuação adequada na prova? Isso aí você precisa melhorar a base, tá? Mas teremos um curso de matemática básica aqui também. Beleza. Show. Vamos começar aqui a resolver as questões. Lembrando que essa questão aqui, né, essas 5 questões que eu vou resolver, são questões que eu já resolvi, porém essa aula aqui eu não consegui subir para o YouTube. Então lembra que eu falei que ia voltar? Então você que já viu essas questões, você encare como uma aula de revisão. E você que não viu, né, melhor ainda, você vai vir pela primeira vez. Vamos com tudo, tá? Começar aqui o passo a passo para a gente conseguir, eu conseguir, né, te passar um caminho aqui simples e mostrar para você que essa matéria aqui não é uma matéria difícil, tá? A ideia é você olhar para a questão e chegar ao ponto de banalizar a questão, e falar assim, questão ridícula, tá na cara que é a letra X, tá? Essa é a ideia, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Questão 33, vamos lá. No enunciado, no Brasil, dados do Ministério das Cidades indicam que cerca de 35 milhões de brasileiros não são atendidos com abastecimento de água potável. Aí ele quer saber o seguinte, a oração sublinhada tem a função sintática de... Então ele quer saber qual é a função sintática da oração sublinhada. Eu vou falar, assim, a ideia dessa aula aqui não é apenas falar, é letra X e acabou, tá? É horrível, né? Você ter um professor assim, é letra C, é letra D, é letra E e acabou, tá? Professor tem que entender que nem todo mundo é professor. Então tem que te passar aqui um caminho simples para você entender e não só falar que é a opção X e acabou. É isso que eu vou tentar fazer aqui com você, tá bom? Olha só, quando ele fala assim, ó, a oração, tá? A oração sublinhada, ele não está falando isso porque ele quer, tá? Isso aqui, esse enunciado aqui, sabe por que é uma oração? Porque contém verbo, tá? Então a partir de agora, quando você pensar em oração, você tem que pensar em verbo. Douglas, por que você está falando isso? Porque no edital da ESA tem um item chamado
período e oração, frase, período e oração. Se ele colocou um item na prova, frase, período e oração, ele vai cobrar isso, tá? Inclusive eu posso diferenciar aqui para você frase de oração. Para o enunciado ser frase, basta ter sentido, tá? Então se eu falar assim, ó, que dia lindo, esse enunciado é uma frase, porque tem sentido. Tem verbo nesse enunciado? Que dia lindo? Não tem verbo, tá? Então eu não posso chamar esse enunciado de oração. Isso que eu estou falando é simples, ou deveria ser simples, mas muita gente erra nesse simples. Então, que dia lindo. Esse que dia lindo é uma frase. Esse enunciado é uma frase, porque tem sentido, ok? É uma oração? Não, porque não tem verbo. Então a diferença entre frase e oração é essa. Frase tem que ter sentido, independente se tem verbo ou não. Oração tem que ter verbo. Beleza? Então se eu falar assim, eu vou à praia, esse enunciado é uma oração? Sim. É uma frase? Também, né? Porque tem sentido. Ok? Voltando aqui, então ele está dizendo que é uma oração, que cerca de 35 milhões de brasileiros não são. Realmente é uma oração, porque tem um verbo aqui, ó, verbo ser. Ok? Beleza. Ele quer saber qual é a função, tá? Para você saber a função, você tem que analisar a oração por completo, tá? Então aqui, no Brasil, esse termo aqui, ó, no Brasil, que está com vírgula, tá? Você tem que observar. A partir de hoje, quando você observar o enunciado, você precisa ter a curiosidade de entender o que está acontecendo aqui. Por quê? No Brasil por que essa vírgula aqui? Tá? Você tem que fazer essa pergunta. Você tem que ser um explorador. Você tem que ser um curioso. Por que essa vírgula aqui? Sabe por que tem essa vírgula aqui? Porque no Brasil é uma expressão de lugar, tá? É uma locução adverbial de lugar. Ou, sintaticamente, é uma adjunta adverbial de lugar. Quando a adjunta adverbial ou quando uma locução adverbial, seja de lugar, de tempo, modo, aparecer deslocada, ou seja, no começo ou no meio da oração, ela tem que aparecer com vírgula, tá? A questão não tem a ver com vírgula, mas eu estou te passando uma mensagem, né? Te passando um bizu, um macete para você pensar no global. Porque se você faz uma análise de toda a oração aqui, você consegue responder qualquer coisa, tá bom? Então por que tem uma vírgula aqui? Porque no Brasil é uma locução adverbial, né, gramaticalmente, ou uma adjunta adverbial deslocado. Então tem que ter vírgula. A vírgula é como se fosse uma licença para essa expressão aparecer deslocada, tá? Ok. Então, dados do Ministério das Cidades. Isso aqui tudo é o sujeito, tá? Qual é o sujeito? Dados do Ministério das Cidades. Isso tudo é o sujeito. Cadê o verbo? Indica. Olha como essa questão aqui é fácil. Vamos lá. Esqueça isso aqui. Eu vou falar para você. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Eu indiquei o índice. Vamos falar aqui um exemplo meio chulo, né? Eu indiquei o índice. Quem indica algo. Correto? Ok? Quem indica algo. Isso quer dizer o seguinte: o verbo indicar, nesse caso aqui, é um verbo transitivo direto. Douglas, o que seria um verbo transitivo direto? É aquele verbo que exige um complemento verbal, e esse complemento verbal não tem preposição, tá? Vou dar outro exemplo aqui. Eu comprei o piloto. Nesse exemplo aqui, o verbo comprar, ele é verbo transitivo direto. E o piloto é o objeto direto, tá? Aqui, ó. Se eu falar assim, ó. Eu comprei o carro. Eu comprei o carro. Comprar é verbo transitivo direto, porque exige um complemento verbal, né? Por que complemento verbal, Douglas? Eu falo objeto direto, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Objeto direto é sinônimo de complemento verbal. Sabia disso?
É a mesma coisa, sendo que nós temos dois complementos verbais. Temos um objeto direto e temos o objeto indireto. Qual é a diferença? O objeto direto, ele não terá preposição. O objeto indireto, sim, terá preposição. Aqui tem preposição? Tem preposição? Ó é uma preposição? Não, ó é um artigo definido. Então, esse carinha aqui vai ser objeto direto. Douglas, o que isso tem a ver com essa questão de cima? Tudo, tá? Que indica algo. Então, quer dizer que essa oração toda aqui é um objeto direto, tá? Essa oração toda aqui é um objeto direto. Douglas, então eu posso chamar essa oração de objeto direto? Pode, mais ou menos, tá? Quando eu tenho uma oração em formato de objeto direto, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O nome é complicado, mas é fácil de você compreender. Basta você ver a regência do verbo, a transitividade do verbo. É um verbo transitivo direto, logo exige um objeto direto, porém em formato de oração. Por que oração? Porque tem verbo ser. Tá? É um objeto direto em formato de oração. Qual o nome disso? Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Vou dar outro macete para você. Lembra que eu falei? Quando você enxergar o que, tá? Sempre quando você se deparar com o que você faz? Você pega tudo que aparece depois do que, tudo, e troca por isso e vê se faz sentido, tá? Vamos lá. No Brasil, dados do Ministério das Cidades indicam isso. Fez sentido? Sim. Se fez sentido, Se fez sentido, esse que é conjunção integrante e essa oração toda é uma oração subordinada substantiva. Para ser mais completo, objetiva direta. Porque o verbo é um verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, você vai ter um objeto direto. Ou seja, letra A. Ele é um objeto direto da oração principal. Se aparecesse assim, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, estaria correto também. Tranquilo? Fui claro aqui? Tentei ser o mais assim, detalhista possível, tá bom? Para tirar todas as dúvidas. Porque eu sei que tem muitos professores que ensinam isso aqui de qualquer jeito. E problema aluno. Não é assim, tá? Ok? Eu sempre vou passar uma visão para você, uma visão geral. Sabe por quê? Porque eu sei que você pode estar lendo isso aqui e ficar com dúvida aqui nessa vírgula. Eu sei que você pensa assim, caramba, oração, por que ele falou oração? Por que ele falou frase? Eu sei que você tem essa dúvida, né? Então, a ideia é passar tudo isso para você. Então, nosso gabarito, né, conforme havíamos falado aqui, letra A. Tranquilo? Vou colocar outra questãozinha aqui. Vocês podem dar uma olhadinha, já vão pensando aí no gabarito. Para dar um tempinho para vocês fazerem também. Deixa eu só pegar meu apagador aqui. O que vocês acham dessa questãozinha? Deixa eu apagar aqui, tranquilo. Pronto, questãozinha lançada, quero ver o que vocês vão necessariamente responder. Só vou dar um tempinho, porque tem muita gente que sabe a questão, para não ter que falar assim, alguém falar assim, Douglas, nem deu tempo de eu pensar aqui, ok? Só para vocês pensarem um pouquinho. E aí, o que vocês acham? Tá, vamos fazer então. Ninguém respondeu, vamos fazer. Marca a alternativa que mostra a voz passiva pronominal. Voz passiva pronominal. O que seria a voz passiva pronominal? Eu vou abrir uma tela em branco aqui para explicar. Tá? Porque é um assunto, não vou falar difícil, é um assunto... Voltando aqui, é um assunto que a ESA gosta. Tá? Se é um assunto que a ESA gosta, devemos dar uma atenção especial, tá bom? Então deixa eu abrir aqui uma tela em branco
tela branca. Olha só, ele perguntou ali em relação à voz passiva pronominal. Eu vou dar a diferença aqui, eu vou fazer aqui bipolarizar a partícula C naquilo que mais aparece nas provas, tá bom? Então, a partir de hoje, quando você identificar que essa partícula aqui, ó, a partícula C é o terror de muitos alunos, mas vamos acabar com esse terror, tá aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui, separar, colocar exemplos nesse lado aqui e no outro lado. Então vamos lá, aqui ó, precisa-se de paz. Necessita-se de ajuda. Vende-se casa. Alugam-se apartamentos. Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui dessas duas sentenças. Precisa-se de paz. Nesse caso aqui, esse C, tá, nós vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito. Então eu vou colocar aqui, ó, índice de indeterminação do sujeito. Tá? Então o nome desse C aqui é índice de indeterminação do sujeito. Eu vou explicar, calma. Esse C aqui também, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, IIS. Esse C aqui já é diferente, tá? Esse C, ele vai receber o nome de pronome apassivador. E tendo um pronome apassivador na oração, a voz desse verbo aqui vai ser voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Voz pronominal, né? Depende da gramática. Então aqui, voz passiva sintética, tá? Ou voz passiva pronominal, são sinônimos. Esse C aqui também vai ser voz, vai ser pronome apassivador. Tá, Lu, me fala a diferença, agora eu vou diferenciar. Para eu ter um índice de indeterminação do sujeito, o verbo, esse verbo aqui, ele precisa ser ou verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo. Como assim? O que é o verbo transitivo indireto? É um verbo que exige um complemento verbal, e esse complemento verbal é um objeto indireto, ou seja, tem preposição. Então o que marca aqui? Preposição. Cadê a preposição? Quem precisa de. Preposição. Quem necessita de. Então vai ter preposição. Sempre a de? Não, pode ter outra preposição, depende do verbo. Tá? Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto aqui, ó, tem preposição, ou um verbo intransitivo, né? Eu vou ter uma parte. Esse C, ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Ok? Qual é o sujeito aqui? Qual é o sujeito? Alguém sabe me dizer qual é o sujeito aqui dessa oração? Vamos ver se vocês estão necessariamente espertos. Qual é o sujeito dessa oração aqui? Ó? Precisa-se de paz. Qual é o sujeito? Vamos lá. Sujeito. Sujeito. Cadê o sujeito? Qual é o sujeito? Ninguém vai falar? Eu sei que tem um delay aí, mas o delay passou, hein? Qual é o sujeito? Olha, tô gostando, hein? Palmas. Indeterminado.
algumas pessoas falaram oculto, essa dúvida é normal. É bom que eu pergunto, sabe por quê? Para saber como que está o nível de vocês. Então, se você falou oculto, tá errado, tá? O certo é indeterminado. Agora eu vou te ensinar porque não é oculto. Teve um que falou que é sujeito. Eu vou te ensinar porque não é sujeito, tá? O paz não é sujeito. Teve um que falou que paz não é sujeito. Olha só, o sujeito é determinado. Se eu estou falando que esse índice é o índice de indeterminação do sujeito, quer dizer, eu já estou falando, é um índice que indetermina o sujeito. É um índice que indetermina o sujeito. Ou seja, o sujeito é determinado. Mas quando eu sei que o sujeito é determinado? Sempre quando o verbo se referir à terceira pessoa do singular ou plural. Quem precisa? Vou fazer a pergunta aqui para o verbo. Quem precisa? Qual pessoa que cabe aqui? Qual pessoa que entra aqui? Eu precisa? Não. Tu precisa? Não. Certo? Tu precisas. Ele precisa? Sim. O ele coube aqui. Se coube o ele aqui, quer dizer que é indeterminado. Então, como eu sei? Sempre quando a pessoa se referir a ele ou eles, o sujeito vai ser indeterminado. Tranquilo? Oculto não vai ser oculto, porque para ser oculto o verbo tem que se referir à primeira pessoa, do singular ou plural. Como assim? Se eu escrevo assim, ó, preciso de ajuda, se eu escrevo assim, ó, preciso de ajuda, qual é a pessoa que cabe aqui? Eu preciso? Sim, é eu. Eu é a primeira pessoa. Então sempre quando couber eu ou nós, vai ser oculto, ok? Então, olha só, a partir de hoje, parabéns, Aderson, tá? Tô vendo que o Aderson tá bem afiado. Parabéns, cara. Tem que gabaritar a prova, hein? Prova de português, pelo menos, né? Leal, Matheus Leal também, João, parabéns aí, cara. Tá? O pessoal tá afiado, é legal. Então, olha só, qual a diferença entre oculto e indeterminado? Oculto vai se referir a eu ou nós. Então, se eu falar assim, ó, vamos à praia, ou seja, nós vamos à praia. Então, nesse caso, o sujeito oculto. Se eu falo, gosto de chocolate, qual é o sujeito? Oculto, porque quem gostou? Eu. Ok? Então, a partir de hoje, não confunda indeterminado com oculto. Essa confusão é normal, por isso que eu pergunto. Eu vou direto ali no ponto. Tá? Eu vou direto, porque eu sei qual é a dúvida de vocês. Eu já estudei, eu já fui concurseiro, então eu sei onde o calo aperta, né? Eu já fui concurseiro, hoje sou concursado, mas eu sei onde o calo aperta, tá? Quando é determinado? Determinado é como se referir a ele ou eles, tá? Quem precisa? Ele. Quem necessita? Ele. Quando o verbo se refere a pessoa a ele ou eles, indeterminado, ok? Nesse caso aqui, gente, se eu falei assim, ó, esse carinha aqui, esse C, é índice de indeterminação do sujeito. Já estou falando que esse índice é um índice que indetermina o sujeito. Tranquilo? E a diferença aqui, agora eu vou explicar a diferença entre índice e pronome apassivador. No pronome apassivador, esse carinha aqui, ó, casa, apartamentos, é o sujeito, tá? Aqui esse carinha aqui que aparece depois da partícula ser, tá? É o sujeito. Então, sujeito, sujeito. Sendo o sujeito, qual é a primeira regra de concordância verbal? O verbo tem que concordar com o sujeito. Sujeito com verbo, né? Então, casa está no singular? Sim, então esse verbo aqui no singular. Apartamentos, plural? Então, verbo plural. Sempre quando tem pronome passivador, tem que concordar. Esse carinha tem que concordar com isso aqui. Eu não posso falar vende-se casas. Ou falar alugam-se apartamento. Você não pode falar. Tá? Eu sei que a partir de hoje você vai sair por aí olhando plaquinha. E o que tem de placas erradas de aluga-se apartamentos ou alugam-se apartamento. Está errado, porque tem que concordar. Plural, plural, singular, singular. Não pode ser plural aqui e singular aqui. Ok? Outra coisa importante em relação à regência do verbo. Esse verbo aqui, esses verbos sempre serão verbos transitivos diretos. Verbos transitivos diretos. Ou seja, eles vão exigir um objeto direto. Aqui não, aqui exige objeto indireto. Aqui, direto. Sabendo isso aqui, dá para responder, tá?
Se você está no computador, no tablet não, caraca, eu tô viajando aqui. Se você está no celular, dá um print no celular que eu vou apagar isso aí, tá? Dá um print aí. Deu um print? Deixa eu abaixar aqui. Foi? Agora eu vou apagar e todos vocês vão acertar a questão. Lembrando que se você perder essa aula, tá? Se você não anotou, essa aula vai para o YouTube. Eu sugiro que você assista pelo menos 2 vezes antes de fazer a prova, porque você vai observar que tudo que eu estou falando aqui vai cair na sua prova. Tudo, olha o que eu estou falando para você, tudo que eu estou explicando aqui vai cair na sua prova. E você vai me falar assim, Douglas, tem muita gente que vai me falar assim, Douglas, caramba, tudo que você falou estava na prova. Pô, obrigado, acertei. E tem gente que infelizmente vai falar assim, Douglas, tudo que tu falou caiu, mas eu errei. Tá? Tomara que esse número de pessoas que vão falar isso, que vão errar, seja pouco, mas infelizmente acontece devido à falta de atenção. Então por isso que eu fico aqui chamando atenção para vocês, porque isso vai cair na prova, cara. Vai cair. Por isso que eu falo assim, anota mesmo, porque se você não anotar, você vai esquecer, porque eu tenho que fazer revisão. Beleza? Vamos lá. Bom, voltando aqui. Marca alternativa que mostra a voz passiva pronominal. O que seria a voz passiva pronominal? É a mesma coisa que voz passiva. Tá? Voz passiva pronominal é a mesma coisa que voz passiva. Tranquilo? Desculpa, vamos voltar aqui. Isso que eu falei está certo, eu só vou complementar. Voz passiva pronominal é a mesma coisa dele perguntar o seguinte, onde está o pronome passivador? Tá? Lembra que o PA que eu coloquei aqui era pronome passivador? E ele quer saber onde está esse pronome passivador. E qual opção é a pronome passivador? Vamos lá. Necessita-se de. Tem um de aqui, não pode ser. É assim que tem que fazer, cara, não tem o que pensar. Acredita, quem acredita em. Né? Aqui, em tem preposição. Olha que fácil. Trata-se de preposição, não pode ser. Olha que tranquilo. Quem identifica algo. Apareceu preposição? Não, essa aqui é correta. Pronto, acabou. É assim que você vai fazer na prova. Tá? É assim que você vai fazer na prova. É assim. Douglas, me explica com mais calma agora? Sim. Estou explicando como que vai ser o ritmo frenético na prova. É assim. Por que não pode ser letra E? Pode-se caminhar alguns passos em, aqui ó, em, apareceu em, então não pode ser letra E. Então a única alternativa que o verbo, né, que o verbo não exige preposição, letra D. Acabou. Acabou. Tranquilo? Difícil, Alisson? Beleza? Tranquilo? Show. Peraí, fotinha aqui pro Instagram. Pronto, voltando pra aula. Tem que ter a fotinha pro Instagram, senão, né? Gabarito letra D. Vamos lá. Já coloquei a outra questãozinha aqui, questão 35. O que vocês acham? Vou deixar aqui, tá? Para vocês pensarem, marcar tudo bonitinho. E daqui a pouco eu venho com a minha explicação aqui bisurada. O que vocês acham? Nesse caso aqui não, Wesley, tá? Não pode aparecer não.
Aderson falou que é a letra A. Aderson tá afiado. Será? Será que é a letra A? Será? Opa, Matheus, letra A. Olha só. É interessante quando você... Eu sei que é difícil digitar, né? Se você está no celular é um pouco chato digitar. Mas é bom você explicar por quê. É letra A por causa disso. Tá? É letra B por causa disso. É letra C por causa disso. Para você ter uma resposta mais completa. Opa, porque todas são proparoxítonas. Será? Olha só, gente, vamos lá. Vamos relembrar aqui as regras de acentuação. Olha só, você não pode dar uma de maluco e sair acentuando tudo, né, que você vê ou que você acha. Tem muita gente que infelizmente faz isso com acentuação e faz isso com vírgula. Acaba a redação e começa a acentuar algumas palavras ou começa a colocar vírgula. Olha, assim tem pouca vírgula aqui, começa a colocar vírgula. Separando o sujeito de verbo, verbo de complemento, infelizmente isso acontece. Então não pode, tá? Tem regra, tá? Por mais assim subjetivo que seja o assunto, tem regras que você precisa respeitar. Douglas, quais são as regras de acentuação? Vou falar para você aqui. Você vai acentuar todos os monossilábicos tônicos terminados em AS, ES e OS, tá? Então, por que você acentua lá? Sabe por quê? Porque lá é um monossilábico tônico e termina em A. Por que monossilábico, Douglas? Porque só tem uma sílaba. Por que tônico? Porque é forte. Por que eu acentuo lá? Porque termina em A. Tá? Então, a partir de hoje, se alguém te perguntar por que eu acentuo a palavra fé, você vai responder assim, olha só, queridinho, amiguinho, fé é um monossilábico tônico que termina em E. Monossilábico porque tem uma sílaba. Tônico porque é forte. Você não fala fé, você fala fé. Tá? E ele termina em E. Por isso que tem que acentuar. Tem uma regra. Tá? Por que eu acentuo pés? Tá? Plural de pé. Porque pés é um monossilábico, uma sílaba, tônico, forte, e termina em ES. Existe uma regra e você precisa respeitar. Então, resumindo, você vai acentuar os monossilábicos tônicos terminados em AS, ES, OS. Ok? Douglas, tem que anotar isso, tem como falar devagar? Você pode pausar, essa aula vai para o YouTube, depois você pausa. Mas para quem é aluno, tem isso aqui tudo mastigadinho na plataforma, tá? Essa é a primeira regra. Segunda regra, você vai acentuar as oxítonas terminadas em AS, ES, OS, né, igual os monossilábicos, sendo que tem mais uma regrinha aqui. As terminações M e NS, tá? Como, por exemplo, amém e parabéns. Ok? Então, as oxítonas entram mais duas regrinhas. Você vai acentuar as oxítonas terminadas em AS, ES, OS, M e NS. Dá exemplo, Douglas. Tá, vou dar um exemplo. Vatapá. Vatapá é uma oxítona, porque é a primeira forte que traz para frente, né? Ou a última, se quiser falar a última, né? É mais errado, mas você pode falar para fins didáticos. Vatapá é acentuada por quê? Porque é uma oxítona terminada em A. Ok? Pajé é uma oxítona terminada em E. Mocotó é uma oxítona terminada em O. Você não pode confundir a regra de oxítona com monossilábico. Tem muita gente que confunde, a prova coloca isso, tá? Para tentar te confundir. Eu acentuo lá porque é um monossilábico tônico terminado em E. Eu acentuo vatapá porque é uma oxítona terminada em A. São regras diferentes. Ok? Segunda regra, eu falei. Qual é a outra regra? A regra mais fácil, né? A mãe da acentuação, que é acentua todas as proparoxítonas, tá? É uma regra que você tem que respeitar. Por quê? Já parou para pensar por que eu tenho que acentuar todas as proparoxítonas? Sabe por quê? Porque o gramático, né? Ou melhor, a academia, né? Os gramáticos, os estudiosos da língua portuguesa observaram que existem poucas proparoxítonas. Se existem poucas, acentuam-se todas. Não faz sentido? Ok? Qual é a outra regra? Você vai acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Tá? Se você não sabe o que é um ditongo crescente, você
Tem que correr atrás dessa informação, tá? No nosso curso completo, focado na ESA, tem tudo isso mastigadinho com a professora. Pronto, voltou aqui. Deu uma travadinha, mas já voltou. Não, deu uma travadinha. Daqui a pouco vai travar de novo, já vou avisando, já, tá? Vamos lá. A cenário alternativo é que todos os vocábulos do enunciado são acentuados pela mesma regra. Letra A. Sabe por quê? Porque uma sólida política, então sólida é proparoxítona, né? Acabei de falar a regra, tem que acentuar. Política proparoxítona, tem que acentuar. Econômicos proparoxítona. Ele quer a opção em que todas são acentuadas pela mesma razão. Letra A. Acabou. Tranquilo? Acabou. Questão bem tranquila, né, Alisson? Bem tranquila mesmo. Vamos passar aqui? Vamos prosseguir? Tá? Só voltando para quem não assistiu a mentoria de ontem, vai ser assim, segunda-feira mentoria, uma conversa para ver como que você está indo, até mesmo sugestão para melhorar aqui as aulas. Terça-feira português hoje, né? Amanhã matemática, quinta português, sexta matemática, sempre assim. Até o dia da prova, se Deus quiser. Ok? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tranquilo? Letra A. Eu vou colocar outra questãozinha aqui, enquanto isso eu vou aqui beber um pouquinho de água, tá? Só um minutinho no mar. Um minutinho não, 30 segundos, tá? Vocês podem responder. Pronto. E aí, o que vocês acham? What do you think about? Let's speak in English just a little bit. Tô brincando, pessoal. Vamos lá. Então, gente, matemática básica vai ser comigo. Ó, matemática básica vai ser comigo. A aula vai ser no mesmo estilo de português. Mesmo passo a passo ali. Nada de... Eu vou passar aqui o troço, pegar um assunto cabuloso, transformar aquilo ali em brincadeira de criança. A ideia é essa, pegar o troço e deixar simples, tá? Ao ponto de você pegar uma criança de 5 anos, ela vai entender a matéria. A ideia é essa, deixar o negócio simples, tá bom? Vamos lá! A ideia de explicação está presente em apenas uma das orações sublinhadas, nas alternativas abaixo. Então tem aqui, qual o gabarito? E aí, gabarito? Letra A, será? Gabarito letra A. Isso aí, vou explicar. Olha só. A vírgula, ela vai ter, tá? Ela tem uma essência explicativa. Isso quer dizer que todas as vírgulas serão explicativas? Não, óbvio que não. Mas a vírgula em si, ela tem uma essência explicativa. Ok? Vamos voltar aqui. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, quando você identificar um que numa oração, o que você tem que fazer? Troca por isso. Se fizer sentido, esse que vai ser uma conjunção integrante. E quando não faz sentido? Quando não faz sentido, ele poderá ser um pronome relativo, que é o caso disso aqui tudo. Ó. Detentos, troca por isso. Não tem sentido, né? Ó, partem do pressuposto isso. Não tem sentido. Então, sempre quando você observar pronomes relativos, que são os casos aqui, esse que, ó, outro que aqui,
Aqui, cadê o que? Que. Todos esses ques aqui, tá vendo? São pronomes relativos. Sempre quando eu tenho uma vírgula, né? Na verdade 2 vírgulas, mas pode ser uma também. Quando tu tem uma vírgula antes do que, esse que, ele está introduzindo uma oração explicativa. Ok? Então é essa a ideia. Quando eu tenho uma vírgula antes do que, ou antes e depois, né, no meio ali da oração, essa oração vai ser uma oração, para ser mais completa, tá? Porque tem algumas bancas gramáticas que chamam simplesmente de orações explicativas. Mas o correto mesmo é chamar de oração subordinada adjetiva explicativa. Ok? O Wesley falou, troca por a qual. Beleza, isso aí. Tá? Você pode trocar por a qual. Troca por a qual, se faz sentido é pronome relativo. Isso aí, Wesley. Beleza. É isso mesmo. Dá para trocar por outra palavra? No caso seria o qual ou a qual. Tá? Se fizer sentido, é relativo. Tá? O isso, se funcionar com isso, é conjunção integrante. A oração é subordinada substantiva. Se trocar por o qual ou a qual fizer sentido, esse que é relativo introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tranquilo? Inclusive a diferença entre a oração adjetiva explicativa e restritiva são as vírgulas. Muda o sentido, né? Mas são as vírgulas. Se você observar que o que está com vírgula antes dele, vai ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Quando não tem, né, esse que é um pronome relativo, aí vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva, que é o caso das outras aqui. Essa e essa. Ok? Se você está me ouvindo aqui e não está entendendo muito, eu sugiro você cair dentro da teoria. Porque a ideia aqui é resolver questões. Tá bom? Você, por exemplo, tem um aluno que começou recentemente. Eu não sei se você estava estudando antes, mas se você começou recentemente, você está começando agora, né? Beleza. Mas eu acho que a maioria aqui que está na live são alunos, né? Ou não sei. Porque já ultrapassamos a marca de 750 alunos. Então, assim, nós já perdemos, assim, no começo eu conseguia gravar, assim, o nome mais ou menos, mas hoje não dá para saber quem é aluno, quem não é. Porque o troço explodiu. O Helder começou ontem conosco. Vamos com tudo, Helder. Vamos lá. Próxima questão. 37. Questãozinha que eu vou diferenciar aqui alguns. Não vou falar o que, porque senão eu vou dar a resposta. Vamos ler aqui. 37. A população manifesta muito mais prazer no massacre contra o preso, né? O termo destacado tem a função de... Quando ele fala função, é função sintática. Por isso a importância de você dominar esse troço, essa jossa de função sintática. Porque eu falo assim, brincando, porque o pessoal não gosta muito. E você precisa amar. Tudo aquilo que os candidatos não gostam, tudo aquilo que o seu concorrente não gosta, você precisa amar. Ou pelo menos fingir que ama. Porque quando você não fingir, né, mas assim, forçar, você que odeia progressão geométrica, você tem que acordar um dia de manhã, domingo, e falar assim, botar o livro na mesa e falar, eu vou estudar essa merda agora. Eu odeio isso aqui, mas eu vou estudar. Vai ser hoje que eu vou dominar essa merda aqui. É assim, cara, é assim que você força o seu cérebro. Você tem que forçar a motivação. E hoje as pessoas fazem o contrário, infelizmente. Nossa, eu sou muito ruim em matemática. Eu sou muito ruim em progressão geométrica. Eu não vou me dar bem na prova. Aí já era. E tudo você trava mesmo. Então é bom você fazer esse exercício de se forçar. Letra E será complemento nominal. Eu ouvi alguém falar de junta de nominal. E aí, o que vocês acham? Letra E. Vamos lá.
se refere ao nome. Se refere ao nome? Olha só. Será que é por isso? Mas o adjunto também pode ser referido ao nome, sabia? E teve um que falou a gente tá passiva. Será? Eu vou explicar aqui para você. Eu vou responder, depois eu explico. Melhor, né? Vamos lá. A população... Vamos fazer uma análise morfossintática disso aqui? Análise sintática, melhor? Cadê o verbo? A população manifesta. Opa, manifestar. Beleza, verbo no presente do indicativo, né? É um verbo. Que tipo de verbo ele é? Quem manifesta, manifesta alguma coisa. Não é isso? Quem manifesta, manifesta alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Manifesta o quê? Muito mais prazer no massacre contra o peso. Isso tudo aqui é objeto direto. Isso tudo aqui. Tá? Aí dentro do objeto direto, eu tenho aqui, por exemplo, massacre. O que é massacre? É um substantivo. Correto? É um substantivo abstrato ou concreto? É abstrato. Correto? Você não pode... Um massacre não pode existir sem que uma pessoa exista. Ou sem que um animal, pode ser um massacre de um animal. Mas assim, o massacre não existe por si só. Então, o massacre é um substantivo. E esse contra aparece depois desse substantivo. Geralmente, quando isso acontece, as pessoas confundem a adjunta adnominal com complemento nominal. Essa confusão aparece. Beleza? Para ficar melhor, aqui ó, com Douglas, por que você escreveu esse P grande assim? Complemento nominal. Você tem algum problema mental? Não. Vou passar um bisu para você aqui, cara. O adjunto adnominal, ele poderá ser um termo ativo, tá? Ele poderá ser, por isso que eu botei um azão também. Adjunto, melhor aqui, ó, vou colocar assim, ó. Adjunto adnominal. Esse azão aqui vai te lembrar ativo. Além disso, o adjunto adnominal, ele poderá indicar posse. Além disso, o adjunto adnominal, você pode trocá-lo, né, por um adjetivo. Quer ver um exemplo? Amor de mãe. Amor de mãe. Esse termo aqui, ó, de mãe. Esse termo aqui, ó, sai da frente, desculpa, tá? Eu sei que alguém falou aí, ou pensou. Esse termo de mãe é um adjunto adnominal. Porque de mãe eu posso trocar por materno. Se eu posso trocar por um adjetivo, é adjunto adnominal. Além disso, o amor é dela, ou seja, indica posse. Adjunto adnominal. Além disso, olha que legal, quem está amando? Mãe. Então mãe é ativa. Mais um motivo para ser adjunto adnominal. Não precisa ser as três coisas ao mesmo tempo, não. Se for uma coisa, já basta para ser adjunto adnominal. Então, se eu falo carro do Douglas, esse termo do Douglas indica posse? Sim. Então, é um adjunto adnominal. Tranquilo? Agora, quando eu falo... Ele vai ficar um pouco bagunçado aqui, mas deixa eu colocar só um exemplo para complemento nominal. A construção da ponte. Esse termo da ponte é complemento nominal. Porque pensa comigo, quando eu falo assim, ó, a construção da ponte, o que você imagina? Você imagina, né? Eu imagino assim, ó, vários operários em cima da ponte lá trabalhando, ou seja, a ponte sofrendo a ação de ser construída. Ou seja, esse termo da ponte é um termo passivo. Por isso que eu coloquei um P aqui, para você lembrar que complemento é passivo. Beleza? Complemento passivo. Não tem como esquecer isso aqui, cara. Tu vai pensar assim, complemento, Douglas falou, tu vai ouvir minha voz na hora assim, passivo. Complemento, esse P é passivo. Aí você pensa assim, ó,
Contra o preso. É passivo ou é ativo? Caramba, massacre contra o preso. O preso está massacrando ou sofrendo um massacre? Sofrendo, então é complemento nominal. Acabou. Não tem como errar. Você sabendo ali a teoriazinha, não tem como você errar. Como você vai errar isso na prova? Você não tem o direito de errar essa questão. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? A ideia é passar aqui um caminho mais rápido para você. Isso quer dizer que você só deve estudar por macete, por bizu? Não. Você precisa, olha só, encara essa aula aqui como uma aula, como se fosse um professor particular. Tá? Porque é direto, é papum aqui. Imagina você tendo um professor particular de segunda a sexta, 1h30 ali, onde você pode perguntar tudo que quiser para ele. Professor, me fala aí, um macete para aprender isso aqui. Me explica aquele objeto direto, me explica o complemento nominal. Encare como se fosse uma aula particular. Tá? Algo a mais, um reforço. Ok? Então, se você montar o seu cronograma ali diário, pegando sua teoria de manhã, à tarde, sei lá, e vindo para cá conosco, para a gente debater e você fazer questão, fazer as questões comigo e confirmar aquilo que você já estudou mais cedo, pô, você se sente até melhor. E você pensa assim, caraca, hoje cedo eu estudei complemento nominal e eu acabei de acertar uma questão que o Douglas colocou aqui. Então isso realmente eu estou aprendendo, isso te motiva. Ok? E é bom você conversar com outras pessoas, você conversar comigo. Porque quando você aprende, eu aprendi hoje mais cedo lendo livro que complemento nominal é passivo. Mas quando eu falo pra você, ó, é passivo, eu reforço. Aí você, caramba, então é mesmo. Eu li no livro, o Douglas falou, vi na videoaula, caramba, beleza. Então reforça. Ok? Então reforça. Tem alguém me chamando num direct aqui, não dá pra responder, tá? Vou acabar a aula aqui e vou responder. Tranquilo, pessoal? Lembrando que essa aula aqui vai pro YouTube, ok? Vamos lá. Gabarito letra E, só para mostrar aqui, tá? Próxima questão. Questãozinha de verbo, cara. Questão top demais, top demais. Muito top mesmo, tá? Questãozinha muito top. E aí, vocês podem responder já, tá? E aí? Oi, tudo bem? Figuras de linguagem cai muito hoje. Então, cai pelo menos uma questão, tá? No máximo duas. Beleza? Vamos lá. No trecho, alguns perguntariam por quê. E eu pergunto, por que não? Os verbos grifados estão respectivamente no... Por isso que ninguém respondeu, né? Porque eu não coloquei o verbo grifado. Vamos lá, quais seriam os verbos grifados? Alguns perguntariam. Esse aqui, estou grifando agora. Por quê? E eu pergunto, né? Por que não? Pronto. Na verdade, pensando bem, eu nem precisaria grifar, né? Se ele está falando assim, ó, os verbos grifados no plural, mais de um. Só tem dois verbos, né? Só tem dois verbos ali, então você já mata que são esses dois. Ok? Como é uma questão que envolve tempo verbal, eu preciso falar algumas coisas para você.
ok? Olha só, gente, quando você pensar em verbo, você precisa pensar em ação, tá? Essencialmente ação. Porém, você pode pensar em estado também e fenômeno da natureza. Então, quando eu falo assim, ó, ela é inteligente, esse verbo não está expressando ação, é um estado, tá bom? E, no caso, é um verbo de ligação, está expressando ação. Quando eu falo assim, ó, ele joga futebol, jogar, verbo que expressa ação, tá? É um verbo que tem em sua essência a própria definição de verbo. E quando eu falo choveu, esse verbo é um fenômeno da natureza, ok? Quando você pensa em verbo e pensa em tempos verbais, você precisa pensar em presente, passado, que agora tem o nome de pretérito, e futuro, tá? Modos verbais, você tem que pensar em indicativo, subjuntivo, imperativo, ok? Modos verbais, indicativo, subjuntivo, imperativo, ok? Vamos conversar um pouco sobre o indicativo. O indicativo, esse modo aqui, é um modo que vai expressar uma certeza, ok? Ele vai expressar uma certeza. Eu vou exemplificar aqui com um verbo famoso, que é um verbo amar, né? Verbo amar. Quando eu vou colocar só uma pessoa, só o eu, tá? Para não ter que fazer aqui várias conjugações que não daria tempo. Então, no presente do indicativo, o verbo amar, eu amo. Eu amo. Dentro do pretérito eu tenho imperfeito, mais que perfeito e perfeito. Isso aqui cai, tá? Isso aqui cai na ESA. Mas assim, eu vou provar para você que não é bicho de 7 cabeças. Então, voltando, indicativo certeza. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos verbais. Beleza? Aqui são 6 tempos verbais. Tem até um mnemônico para gravar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não sei, cara. Eu vou falar aqui, vocês podem achar ridículo, mas o mais importante é ser aprovado, tá? Quando você pensar em indicativo, pensa em pimp. Como assim, Douglas? Pimp? Lá vem o Douglas com essas maluquices dele. Pimp. Pimp, lá vem o Douglas com essas maluquices dele. Como assim, Douglas? Quando você pensar em indicativo, pensa no pimp. Tá? E você lembra que são 6 tempos. Como assim? Presente, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Tá? Porque daqui a pouco, do subjuntivo, eu vou falar do pif. Tá? Esse aqui é o pimp, que são 6 tempos. Indicativo, 6 tempos, pimp. Tá? É ridículo, mas se você fizer isso aqui, esse mnemônico, na hora da prova, o que você vai fazer? Vai colocar assim, ó, indicativo, pimp, subjuntivo, pif, imperativo, afirmativo e negativo. Você colocando isso, você lembra os tempos. Tá bom? É ridículo, mas dá certo. Tá? Então, presente no indicativo, eu amo. No pretérito, são 3 pretéritos. O imperfeito, mais que perfeito e perfeito. Tá? Primeiro eu vou diferenciar o perfeito do imperfeito. Perfeito